Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra comentar os 3 primeiros episódios de A Roda no Tempo, nova série do Prime Video. Mais uma adaptação de fantasia, uma coisa meio épica. A Roda no Tempo é uma outra aposta do Prime Video pra esse ano. Tivemos os 3 primeiros episódios e eu vou falar aqui o que eu achei deles. Então não esquece de curtir e de seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Prime Video insiste em colocar 3 episódios de uma vez só, de primeira. Isso é uma coisa recorrente e, honestamente, eu não gosto. Eu acredito que um episódio por semana, se você vai manter desse jeito, então me lança um episódio por semana. Essa questão dele lançar os 3 episódios de uma vez só, eu entendo que é pra você ficar mais amarrado e pra puxar a atenção das pessoas, pra que você possa se sentir mais conectado com a história e manter o público. Mas ainda assim, eu prefiro, honestamente, todas as séries que isso vem acontecendo. Eu acho que mantendo um episódio tá o suficiente. E termina até meio que atrapalhando, porque você tem que fazer uma mini maratona de 3 episódios pra poder engatar. Mas vamos lá, o que acontece? Qual é a sinopse dessa série? Basicamente, num universo em que as mulheres, e eu já vou falar sobre isso, as mulheres, elas conseguem manipular o poder, basicamente um poder da luz. Elas são guardiões desse poder e elas protegem as pessoas, enfim. E um escolhido virá para salvar o mundo. Tem muito mais do que isso, mas basicamente é a introdução que a gente tem logo no início do primeiro episódio. A gente já começa lá com a personagem da Rosamund Pike contando que há muito tempo um homem foi e meio que liberou a escuridão e a maldade no mundo, e agora esse homem meio que vai reencarnar e ele pode ser a pessoa que salve. Basicamente é isso que acontece. E a personagem da Rosamund, ela vai atrás dessa reencarnação dessa pessoa. E isso a leva até uma pequena vila chamada Two Rivers, onde lá 4 jovens, existe uma outra pessoa também dessa vila que vai ser importante, mas basicamente 4 jovens são candidatos, de acordo com ela, a serem a reencarnação. E logo de início a gente vê que eles realmente vão precisar fazer aquela jornada, tipo a jornada do herói, em que eles vão precisar sair de casa para poder buscar o seu propósito. Eu não li os livros, então mais uma vez eu não vou poder falar dessa série como uma adaptação. Eu vou falar apenas dela como produção, se ela se encaixa bem, se ela se explica bem. E logo de início eu quero comentar uma coisa aqui. Eu vejo muita gente comparando séries épicas, tanto filme quanto séries mesmo de televisão, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. E aí, qual é o problema disso? Vamos lembrar que Game of Thrones tem 8 temporadas e que a partir da 4ª muita coisa desandou. E também, não era na primeira temporada que Game of Thrones era o sucesso que é hoje. Então, é muito injusto você pegar 3 episódios de uma série que acabou de sair e você querer comparar com 8 temporadas de uma série que rolou por mais de uma década. Vamos pegar leve nessa comparação. Claro que é impossível você não traçar paralelos. Mas, por exemplo, até The Witcher. The Witcher já tem uma temporada completa, tem uma animação, então o apego emocional das pessoas com esse universo é completamente diferente. Até porque foram 3 episódios que saíram semana passada. Então, assim, claro que eu posso traçar paralelos de narrativa com o Game of Thrones, sim, até porque isso acontece nos próprios livros, mas vamos um pouco com calma antes da gente cancelar uma série logo de início. Isso vem acontecendo muito com as produções hoje, que elas são canceladas assim, num piscar de olhos. Mas vamos lá então falar do que eu gostei e o que eu não gostei tanto dessa série. Primeiro, uma coisa que eu amei nessa série é que existe meio que uma inversão da nossa sociedade. Nesse mundo, as mulheres que controlam o poder. No caso, literalmente, o poder místico, meio que uma magia. Elas que controlam isso, os homens não. E quando os homens tentam tomar o lugar da mulher, nesse caso, ele não é muito bem aceito. E ele é caçado. Entenda, não estou dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que eu acho interessante, porque se vocês pararem para pensar, na nossa sociedade é meio contrário o que acontece. Mas as mulheres são manda-chuvas. As mulheres mandam no pedaço. E uma coisa que eu achei muito legal é que logo no primeiro episódio você tem uma completa noção disso.
Tanto, por exemplo, pela Layla, que ela é uma Smith, então você vê que ela tá forjando armas, coisa que normalmente em todo o universo de série medieval, quem forja armas é um homem. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi numa série grande uma mulher numa forja. E aqui já é diferente. Então, logo pelas primeiras, sei lá, 2, 3 cenas, você consegue ver a posição em que a mulher está nessa sociedade. E isso eu achei interessante. Mais uma vez, não estou dizendo que eu concordo com o fato delas não permitirem que os homens manipulem o poder. Eu estou dizendo que eu acho interessante eles trazerem essa inversão de papéis. O cenário. Uma coisa que é recorrente em série medieval. Então você vai ter um cenário, uma coisa mais ao ar livre, aquelas cidades pequenas da época medieval. E tá bom. Por enquanto, todas as cenas ao ar livre, toda essa parte de natureza, de montanha, me agradou bastante. As cores. Então, já que eu falei aqui de Game of Thrones, então vamos traçar um paralelo. Não é o mesmo estilo visual de Game of Thrones e também não é o mesmo estilo visual de Senhor dos Anéis, que são os dois paralelos principais traçados com essa série até o momento. Tem o estilo dela. As cores não é aquela coisa muito escura, apesar de ter aquela questão de escuro com o medo, isso acontece principalmente no terceiro episódio, não é uma série escura em que você não vai conseguir enxergar. É uma série que trabalhou bem o ponto de luz, eu achei, a fotografia me agradou até o momento. Inclusive, já que eu tô falando tanto de Gotham, mesmo dizendo que não ia falar, temos o Lord Bolton, lembra lá? Em Game of Thrones ele é insuportável, aqui não. Aqui ele é o pai do Rand, e essa série, já vou comentando então em termos de plot. Existem alguns pontos, principalmente do primeiro episódio, que me chamaram a atenção no sentido de levantar teorias, levantar perguntas que eu não sei se a série vai responder, porque ela tá indo para um caminho completamente diferente. Mas também só foram 3 episódios. Não sei se eles vão ficar indo e voltando, porque até o momento eles estão realmente seguindo a jornada dos personagens. Você não tá vendo muita coisa por fora. Você não sabe muito mais do que eles sabem. Você realmente tá ali com eles. Até onde eles sabem, você tá sabendo. Não muito à frente disso. É uma série que vem com um misticismo grande, sim. Principalmente falando da Aes Sedai, que são essas mulheres com esse poder. Também elas não são aceitas por todas as mulheres, então não é que todas as mulheres se dão bem entre si. Existe sim uma rixa, por exemplo, entre as Wisdom e as Aes Sedai, em algumas situações, por alguns motivos, e isso também me agrada. Uma coisa que me incomodou, e daí pode ser que mude, mas eu acredito que não, porque eu acho que é o estilo que a série vai trazer, é a representação do poder, principalmente na Meereen, a personagem da Rosamund Pike. Ela é essa manipuladora de poder, então, principalmente da luz, eles têm isso da luz, que a luz o guia, então, tipo lá o Jedi tem a força, eles têm a luz. E eu não me agradei tanto como essa luz ficou mostrada. Não é que ficou com cara de CGI barato, entendam, não é isso. Mas assim, ficou com cara de efeito. Eu já comentei aqui algumas vezes que nem sempre o efeito ele não agrada porque ele tá mal feito, digamos assim. É porque realmente ele não convence aos olhos. Lá, por exemplo, na série His Dark Materials, eu comentei que não fiquei muito feliz com todos os efeitos especiais, não era tudo tão convincente. E aqui, não só a parte do CGI, mas a parte da coreografia de mãos, eu não senti muita veracidade. Por exemplo, com o que eu posso comparar? Eu vou comparar com Shang-Chi. Shang-Chi, se você lembra lá da mãe do Shang-Chi, quando ela tá lá em Talô, ela consegue manipular as forças da natureza. Então você tem uma coreografia, principalmente na questão da manipulação do vento e tal, que é muito bonita. E nessa série, nas cenas que eu vi até o momento, não me agradaram tanto. Mas assim, não é um motivo pra te incomodar ou te fazer desistir da série, não. Até porque foi uma demonstração muito curta. Mas, por exemplo, em contrapartida, a parte visual dos monstros lá, os Trollocs, me agradaram bastante. Achei eles bem convincentes, inclusive bem gore. Não cheguei a pesquisar até que ponto foi efeito prático e até que ponto foi CGI, mas, independente do que quer que tenha sido, realmente essa parte ficou bem feita. Até porque a gente sabe que essa série não tá saindo uma série barata. O Prime Video ele vem investindo sim nessas séries mais épicas e não investe pouco. Uma outra coisa que eu gostei nessa série
é como eles trabalham a dualidade das cores. Por exemplo, o branco, ele é normalmente representado como sendo a cor do mocinho, a cor do herói. E aqui, quando a gente vê os White Cloaks, é até interessante porque, de novo, lembra Game of Thrones, mas lá em GOT, os White Cloaks são a guarda real, a guarda da cidade. Aqui, eles são homens que também são meio que uma guarda, mas de início, a série já traz eles pra você como antagonistas. Inclusive, a primeira cena em que aparece um White Cloak, que é uma cena até bastante pesada, ela te traz uma pessoa completamente vestida de branco, tudo limpo ao seu redor, completamente assim, aquela representação do que seria bom, entre aspas. Por exemplo, se você lembra lá de Supernatural, quando eles mostram o céu, não é necessariamente tudo branco, mas são tons claros, cinza, branco, bege, aquela coisa completamente limpa, que é para te dar aquela ideia do que é bom. E aqui, esse paralelo também é usado, só que o branco, a limpeza dele, não significa bondade. Enquanto em contrapartida você tem, por exemplo, aquela pequena cidade em que as pessoas são bem mais do campo, então você tem sujeira, você tem poeira por todos os lados, mas a bondade da situação tá ali. Até a própria Moiraine, ela não tem uma roupa muito luxuosa. Claro que ela é uma pessoa de uma classe superior, isso já fica claro desde o início, mas não precisa de luxo para mostrar isso. Eu acho que tanto a atuação já garante, digamos, a superioridade, o ar de superioridade da personagem, quanto alguns outros aspectos. Por exemplo, limpeza do corpo. Quando a gente fala de série medieval, é comum a gente ver pessoas mais pobres que não têm condições estarem sujos de fuligem ou pelo trabalho. Isso é super comum. Mas você não precisa, por exemplo, de tecidos brilhosos ou de muita joia. E essa é a vibe que essa personagem segue. Até o momento, a gente também não teve contato com nenhum rei ou alguém assim realmente muito alto pra gente poder ver essa manifestação de poder. Mas, falando ainda das cores, a Moiraine ela usa azul escuro. Claro que essa cor também é pra dar pra ela mais também um ar de mistério, que você não sabe se ela realmente é tão boazinha quanto ela diz ser. Ainda é o início, a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas eu gostei muito dessa dualidade do branco, de como ele foi representado sendo assustador. Então você tem um ambiente completamente limpo, que é assustador. Então assim, no geral, esses 3 episódios me agradaram bastante. O último episódio, ele foi um pouco mais psicológico. Os 2 primeiros, eles te dão um pouco mais de introdução de mundo. Por enquanto, a gente não tem muito nome de cidade ou de país. A gente tem alguns nomes importantes. Então, as Aes Sedai, os White Cloaks, a questão do dragão, da profecia. Mas, por enquanto, super fácil de acompanhar. Por que eu gosto de estar sempre tocando nessa tecla? É uma razão para tirar o seu interesse quando você não consegue entender a dinâmica da coisa. E até o momento, não. Eu acho que tudo que está sendo explicado até agora dá para você acompanhar, não é aquela coisa que você precisa pesquisar, tipo, terminei o episódio da Roda do Tempo explicado no Google. Você não precisa, você vai conseguir entender tudo certinho. E vamos ter que esperar até semana que vem para vermos o próximo episódio e aonde ele vai nos levar. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você está achando dessa série. Um beijo e até a próxima.